A paz de Cristo, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Denis Pereira para mais uma aula da EBD, tá certo? Nós estamos chegando com a lição 2 e você sabe que aqui nós temos aulas para jovens, juvenis e adolescentes. Fique atento, inscreva-se no canal, deixe o sino de notificações ativado, porque sempre que a gente postar vídeos sobre a EBD, sobre professores, vídeos de canções, material relacionado a esta faixa etária de jovens e de adolescentes, pais e filhos, sexualidade, você receberá uma notificação para assistir os nossos vídeos e também para compartilhar. Nossa meta agora, até dia 30 de junho de 2019, é alcançarmos 1 milhão de visualizações e 20 mil inscritos aqui no nosso canal. Eu conto com você. Vamos então à aula 2 da EBD. Muito bem, chegando com a aula 2 para a classe de juvenis, ok? Para a classe de juvenis, nesta lição linda, maravilhosa, falando sobre louvor e adoração. E o título da lição 2 é Música para Deus ou sobre Deus. Efésios 5:19 diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quero lembrar que aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais e também materiais em PDF para você baixar, para enriquecer a tua aula, para você levar para os seus alunos também. A introdução diz o seguinte: ninguém sabe quando nem como a primeira música religiosa surgiu. Sabemos apenas que Jubal, um descendente de Caim, foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E como nós vimos na primeira lição, ele também fabricava instrumentos. Mas é bem provável que o canto e os de percussão tenham surgido antes. A música, com seu potencial de tocar a alma, pode ser usada para nos aproximar ou nos afastar de Deus. Você consegue distinguir música sacra, música mundana ou música secular? Será que tudo que ouvimos no campo religioso, em nossos cultos, é música sacra? Ou mesmo entre o território gospel, a música profana, música secular? Aliás, o que é música sacra? Falaremos sobre isso na aula de hoje. Fique ligado. Tópico 1. Música sacra na Bíblia. Pela razão de a música mexer com as nossas emoções, ela tem feito parte da maioria dos cultos praticados pelas religiões no mundo. Tente imaginar um culto sem música, sem louvor, sem nada. Um culto, fica difícil. E quando a gente lê Salmo 100 e aqui Efésios 5:19, a gente entende, biblicamente falando, que a música ela faz parte do culto a Deus. E olhando para todas as religiões, em todas as culturas, a música tem um forte impacto. A Bíblia registra os instrumentos que o povo de Israel usava para louvar a Deus: alaúdes, harpas, símbolos. Aqui você pode pegar estas imagens e levar para a sala de aula, não é? E aí, aqui no tópico 1, o que me chamou a atenção é quando ele diz aqui, por que não cantamos mais como naquela época? Porque não faz parte da nossa cultura nem da nossa época. Nossa língua é diferente, nossos instrumentos musicais também são diferentes, o gosto musical também é diferente. Então, é importante entender por que cantamos músicas diferentes e num estilo diferente hoje do que as pessoas cantavam no passado. Porque uma vez que a música está diretamente ligada a nossas emoções e sensibilidade, nosso gosto muda, a linguagem muda, os instrumentos mudam, as influências mudam. Salmo 100 nos indica que o culto a Deus deve ser marcado pela produção musical. Porém, cada povo dentro de seu tempo e cultura produz a música sacra de acordo com estes elementos culturais, o gosto musical, por aí. Este argumento lança por terra a compreensão um pouco extrema que principalmente nós que estamos na igreja há bastante tempo, que passamos ali pelas décadas de 80, de 90, tem muita gente que fala assim,
Hino de verdade eram os que os meus avós cantavam. Aquilo era hino, tá? Não, eles cantavam daquela forma porque tinha a ver com a cultura daquela época. Hoje estamos em outro tempo, em outra cultura, por isso há modificações em todas as áreas. E na produção musical não é diferente. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma versão atualizada da canção Castelo Forte e você vai ver a atualização da produção musical, tá certo? Agora, a compreensão, a essência tem que ser a mesma, mas nós estamos em outra cultura, há uma nova maneira, uma nova roupagem, novas formas de interpretação e de produção, sem com isso empobrecer a essência daquilo que se está cantando, claro, com certas definições e certas condições de você avaliar. E essa que é a ideia da EBD, é fazer as pessoas ter condições e maturidade para avaliar aquilo que elas estão ouvindo, tá certo? Agora, nós somos extremamente influenciados, tá certo? Pela cultura da nossa época. Então, mais do que olhar o que se está, quem está cantando, quem compôs, que instrumento está usando, é a letra, é a essência, é a composição. Ela tem que ser mais forte que o compositor. E no nosso caso, avaliada à luz da palavra de Deus, independente de que estilo está sendo tocado. Tópico 2. Música sacra na história. Um alerta aqui aos professores. Nós temos grupos de professores de jovens, de juvenis e de adolescentes separados, e eu tenho grupos mistos, porque há professores que dão aula nas 3 classes. Dependendo do trimestre, tem classe de adolescente que vai usar a lição de juvenis, tem classe de juvenis que vai usar a lição de adolescentes. E como nós temos aqui nos nossos grupos e aqui no canal superintendentes, pastores, dirigentes, coordenadores, então nós temos grupos que incluem as 3 classes também, jovens, juvenis e adolescentes. Então, cuidado, porque na lição 2 nós estamos falando sobre música sacra. Na lição 3, vamos falar sobre música secular. O que ouvir, o que não ouvir, tá certo? Então só tome cuidado para você não antecipar a aula 3 na aula 2. Calma, na aula 2 estamos falando sobre música sacra. Mas o que é música sacra? O termo música sacra surgiu na Idade Média para distinguir a música religiosa da música popular ou mundana da época. No cristianismo, uma das mais antigas músicas sacras é o canto gregoriano. Eu já tinha ouvido falar, eu já tinha visto reportagens sobre isso. E esta semana eu comecei a ouvir e realmente é fantástico, é glorioso de ouvir, é gostoso de ouvir. É realmente algo que marcou aquela época. Um canto a capela entoado em latim por monges católicos. Aí ele vai falar aqui da reforma protestante. Não é que ocorreu aí uma revolução na música sacra. Por quê? Porque Lutero, que também era compositor, ele resolveu aproximar a música sacra do povo. Até então, a música só era cantada pelos monges. O que Martinho Lutero vai fazer? Um dos meu Deus do céu, tá fugindo palavra. Uma das contribuições de Martinho Lutero dentro da reforma foi colocar a música nas mãos de todo o povo por meio de suas composições e dos seus inários, milhares que ele distribuiu para que todos pudessem cantar e participar do culto. Tá? O canto gregoriano é o canto litúrgico, estabelecido pelo Papa São Gregório Magno no século VI, adotado pela Igreja Católica como canto oficial, de caráter introspectivo e meditativo. Coloca aí canto gregoriano, deixa tocar um pouquinho, você vai perceber que o ambiente fica mais calmo, você fica mais introspectivo. Como nessa época o cristianismo passou a dominar os principais centros onde as artes floresciam, com a música não foi diferente. Assim, a música sacra oficial, por assim dizer, era o canto gregoriano.
E em segundo lugar, a música não oficial, a profana. Então, tudo que era cantado na igreja era a música oficial, era a música sacra. Tudo que era produzido fora da igreja era considerado música profana. Esse tipo de música chamada popular era desprezado pelos adeptos do canto gregoriano, tá certo? Então, olha a importância da música para aprendermos sobre Deus, ou seja, como mais um componente teológico. Isso é fantástico, porque as letras que Martinho Lutero escrevia não apenas fazia o povo cantar, mas através destas músicas aprenderem sobre Deus. Esse novo momento da música, com a contribuição de Martinho Lutero, fez todos participarem do culto, que é a ideia apresentada por Paulo em Efésios 5,19, que é a ideia apresentada pelo salmista no Salmo 100, que todos participem do culto. E aí, então você tem a música congregacional, quer dizer, a música nesse momento, ela também serviu de um elemento de inclusão espiritual, porque todos passaram a ter uma participação mais ativa do que passiva no culto, não é? E por que nós não continuamos cantando o canto gregoriano? Por que nós não continuamos cantando naquelas notas? Por que nós não continuamos cantando como os salmistas cantaram, usando os mesmos instrumentos? Porque a música não é estática, ela é dinâmica. Assim como o ser humano evolui, a música também evolui. Dentro da cultura, dentro da linguagem, dentro da forma de interpretação e dentro da forma de produção musical. A música evolui, as composições evoluem. Conversando no grupo de professores, um professor disse assim: olha, tem música sacra e música profana. Música profana é tudo aquilo que conduz ao pecado, à imoralidade, não é? Que desperta o desejo de pecado. Mas lembra da lição 1? Na lição 1 deixa claro que o ser humano é capaz de produzir, de criar. Então a gente tem que tomar cuidado para não reduzir a vida humana à atividade divina ou à atividade satânica, porque aí nós excluímos a atividade humana, não é? Então, o homem é capaz de fabricar instrumentos e é capaz de criar músicas. Ele pode ser influenciado pelo diabo, como há músicas, que há forte influência demoníaca. Ele pode ser influenciado por Deus. E ele também tem capacidade de escrever algo de si mesmo, do seu próprio intelecto. E não necessariamente afrontar a Deus e nem servir de instrumento para o diabo. Por exemplo, uma música que fala da natureza. Uma música que elogia o canto dos pássaros, que elogia a imensidão do mar. Mesmo que ela não fale sobre Deus, ela está trazendo uma percepção humana da criação de Deus. Ela pode não ser sacra, ela pode ser profana, mas nem por isso ser mundana. Aí um professor diz assim: então eu avalio o compositor. Se quem compôs serve a Deus, tem vida com Deus, tudo bem, mas se quem compôs não serve a Deus, eu não escuto, porque aí é mundana. Alto lá. Nós não temos como conhecer todo mundo que compõe. E quem é tão perfeito a ponto de nós olharmos para a pessoa e dizer: não, essa pessoa é santa, eu posso cantar o que ela compôs porque ela é uma pessoa santa. Nós não temos condições de avaliar isso. Então aqui, a regra para mim é a mesma em relação à profecia. A Bíblia diz para julgarmos não o profeta, mas a profecia. No caso da música, para mim é a mesma coisa. Não é julgar o compositor, quem compôs, mas a composição. Do que ela está falando? Ela está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus? Ou ela fala de pássaro, do céu, de nuvem, do mar, sem agredir a Deus e sem também louvar o diabo? É uma música ambiente. Eu tenho que ter essa maturidade. Então, para mim, esse trimestre tem que nos levar à reflexão. Primeiro, o que eu posso ouvir
que me leva para perto de Deus, me aproxima de Deus, me faz conhecer a Deus. Essa é a primeira coisa, sempre tendo como métrica a Bíblia Sagrada. Esse é o primeiro ponto. O que eu posso ouvir? E aí tem que tomar cuidado, porque nem tudo que tem Deus, que tem a palavra Jesus, que tem a palavra Espírito Santo, significa que é música sacra. Porque às vezes a pessoa coloca a palavra Deus no meio da composição, mas Deus ali é um servo do ser humano. Ele está dentro daquela letra para mostrar para as pessoas que Deus vai fazer tudo o que você quer. Isso não é música sacra. Música sacra olha só que coisa linda. A música sacra eu já vou falar aqui no tópico 3. Vamos lá. Então a primeira coisa, eu tenho que ter esse discernimento. O que adora a Deus? Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Isso é música sacra, tá certo? Agora, então eu tenho que saber o que me leva para perto de Deus. Eu tenho que saber o que é música demoníaca. Sabe essas músicas que faz a molecada se suicidar? Né? Ou então música que tem apelo extremamente sexual, imoral, sexualidade precoce. Isso é música do capeta. Isso eu não posso ouvir nunca. Jamais. E tem a música ambiente, a trilha sonora no cinema. Não é? Você trabalha num lugar que está tocando lá uma música, você não é surdo. E aí entra aquela diferença entre escutar e ouvir. Ouvir, você ouve tudo, mas escutar, ou melhor, escutar, você escuta tudo, mas ouvir é aquilo que entra nos seus ouvidos, você permite que desça a tua alma, que alimente o seu coração. Então, nós temos que sair desse trimestre maduro espiritualmente, para saber o que deletar de imediato, não é? O que não acessar. O que acessar porque está fora do nosso controle, não é? É o ambiente de trabalho, é a escola, é uma academia. Você vai para a academia fazer um exercício físico escutando queimar a lima, não dá. Mas o que você vai ouvir lá, você não vai guardar. Você não vai deixar descer o seu coração. E o que você vai ouvir para alimentar a sua alma, para aproximar de Deus? Tópicos 3 e 4 eu reuni em um só, porque eles estão ali resumidos, para mostrar as principais características da música sacra. Eu achei fantástico isso aqui. Bom, música sacra promove uma correta visão de Deus, de sua justiça, de seu amor. Deus está no trono, Deus é soberano. Sua letra deve comunicar uma mensagem bíblica doutrinária, de gratidão e ou de louvor ao nome do nosso Criador. Não desperta sentimentos humanos do passado ou do presente, vividos em experiências alheias ao propósito da salvação. Não é? Então, não te leva a ter mágoa de ninguém, não te leva a humilhar ninguém, nada disso. Impulsiona a viver por Cristo e para Cristo. Não lembra a música secular em quaisquer de suas formas. Por isso que eu disse, há canções que chamamos de hinos, mas são triunfalistas, ou seja, colocam o homem no trono. Isso não é música sacra. A letra deve ser uma oração, e por conta disso, todo o seu conteúdo deve ser bem claro para merecer um amém no final. Os elementos musicais são subalternos aos elementos religiosos em toda a sua composição. Ou seja, é uma música que ela não é feita com a prioridade de venda, de comércio. A preocupação está em edificar a vida das pessoas, levando-as a glorificar a Deus. Sua forma musical deve comunicar espiritualidade. Desenvolve no pecador uma correta visão de si mesmo e do seu estado pecaminoso. Aí entra uma coisa que eu venho alertando há algum tempo, que eu vou enfatizar nos próximos dias aí nas minhas redes sociais, que é a romantização do Evangelho. É mostrando um Cristo quase de joelhos, pedindo para as pessoas aceitá-lo. Ei! Quem tem que estar de joelhos aos pés da cruz é o pecador. Isso só é possível se nós formos levados a uma correta compreensão de que sem Jesus estamos condenados ao inferno. Então temos que tomar um cuidado muito sério, porque a música tem um poder extraordinário. Então, o evangelho, a cruz não pode ser romantizado. O que isso significa? Um romance, ele é escrito de maneira
a no final agradar as pessoas. Então ele é adaptado ao gosto das pessoas. O evangelho não. Não é o evangelho que se adapta às pessoas para que elas então se sintam abraçadas, consoladas. Não! O pecador, ele precisa sentir tristeza, vergonha pelo pecado, consciência da realidade, da condenação que aguarda todos aqueles que não se quebrantam aos pés da cruz, porque a graça está disponível para todos que reconhecem a necessidade de um Salvador. Deus ama a todos, mas não aceita tudo. Esse amor extraordinário e ousado pressupõe vida transformada de todos aqueles que o aceitarem. Por isso, é esse evangelho que precisa ser cantado e que precisa ser pregado. Tem que levar o pecador a uma correta visão de si mesmo e seu estado pecaminoso. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Percebe a primeira coisa? O salário do pecado é a morte, condenação eterna, castigo eterno. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Mas para falar de vida eterna, é preciso também falar de castigo eterno. A música sacra, ela conscientiza o pecador da importância do sacrifício na cruz em seu Salvador e desenvolve a sua fé. Ela desperta e desenvolve os sentimentos religiosos que motivam a reverência e a adoração ao Criador. A música não deverá ter nenhum outro alvo ou objetivo senão a glória de Deus e a recreação da alma. Mas a alma só pode encontrar alegria se ela estiver em paz com Deus. E para estar em paz com Deus, o ser humano precisa ser levado ao caminho do quebrantamento e do perdão. Amém, queridos? Bom, a conclusão fala de sacrifícios de louvor, tá? A pessoa que foi alcançada pela graça de Cristo e que depõe continuamente sua fé nele como o seu único Salvador, a expressão de louvor se torna um fruto de gratidão a Deus, uma ação de graça que provém de um coração sincero que recebeu a salvação. O que é o sacrifício de louvor? É o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor, que confessa o seu nome, que crê nele, que confia nele e que se entrega a ele como Salvador e como Senhor. Jesus Cristo é Salvador e Senhor. Estas duas figuras não podem caminhar separadas, nem na música, nem na aula, nem na pregação. As pessoas precisam ter consciência que precisam de um Salvador e que uma vez que entregam a sua vida ao Salvador, elas se tornam servos deste Salvador, que também é Senhor, dono absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas. Amém, queridos? Esta foi então a lição 2, classe de juvenis. Mande para todo mundo, ajude-nos na nossa meta. 20k de inscritos, 20 mil inscritos até 30 de junho de 2019 e 1 milhão de visualizações até 30 de junho de 2019. Eu conto com vocês. Que Deus abençoe tua casa, tua família, teu ministério, teus negócios, tua igreja, teus alunos, tua aula. E até a próxima semana. Fiquem na paz. Deixa aqui o seu comentário. Escreve aí para nós de que estado do Brasil ou de que país do mundo você está assistindo às nossas aulas. Valeu, pessoal. Um abraço. Fica na paz. Deus abençoe.